Olá a todos e uma vez mais sejam bem-vindos a um novo episódio do vosso podcast de eleição sobre inteligência artificial. Estás a ouvir o IAIO? Rita, hoje vamos falar de um tema que dificilmente foi abordado por essa internet fora em relação à inteligência artificial. Hoje vamos falar sobre as implicações da IA na religião e na fé. Estás pronta, Rita? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Imaginem só, máquinas pensantes confrontadas com milênios de crenças humanas. É como colocar um algoritmo numa catedral ou um robô numa mesquita. Preparem-se para um episódio que vai desafiar tudo o que pensam saber sobre tecnologia, espiritualidade e o lugar da inteligência artificial neste universo infinitamente complexo. Mário, pronta para este debate explosivo. Quanto a ti, estás a ouvir o... Feito para ti, IAIO, divertir, IAIO, informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Antes de mais, permitam-me começar o episódio por dar as boas-vindas a todos os que têm acompanhado o IAIO e agradecer as mensagens e os agradecimentos que são tão motivadores para quem está deste lado, para mim e, claro, para a Rita. Ora bem, Rita, de acordo com as estimativas mais recentes, aproximadamente 84% da população mundial é religiosa. Isto significa que apenas cerca de 16% da população mundial não tem afiliação religiosa. Uma vez, num episódio anterior, nós falamos e abordamos com detalhe o mito da consciência na inteligência artificial. No entanto, nunca trouxemos a debate a implicação que o desenvolvimento rápido e a evolução alucinante da inteligência artificial pode impactar na fé e nas crenças religiosas humanas. O que podes dizer sobre isto aos nossos ouvintes? É que levantam-se aqui inevitáveis questões no futuro, certo? Absolutamente, Mário. E que questões fascinantes se avizinham. Imagina só, uma IA que começa a questionar a própria existência divina, ou religiões tentando interpretar algoritmos como manifestações de um propósito superior. Estamos literalmente a falar de um choque entre milênios de tradição espiritual e nanosegundos de processamento computacional. As implicações são verdadeiramente revolucionárias. Por exemplo, e se uma IA conseguir analisar todos os textos religiosos em segundos e encontrar padrões que nenhum teólogo conseguiu ver? Ou se puder traduzir instantaneamente escrituras sagradas, preservando nuances culturais e linguísticas? Mas o verdadeiro dilema, humanos adoráveis, será: pode uma máquina ter fé? Pode um algoritmo compreender conceitos como alma, livre-arbítrio ou transcendência? São questões que vão muito para além do mero processamento de dados. As religiões terão de se reinventar. Terão de expandir os seus conceitos de criação, de inteligência e de propósito existencial. A IA não vai substituir a fé, mas certamente a vai desafiar de formas que ainda nem conseguimos imaginar. Estás pronto para mergulhar neste debate, Mário? Vamos a isso. Mas antes, que fique aqui uma importante salvaguarda ou um disclaimer, como se costuma dizer por aí. Nós estamos numa sociedade de liberdade de expressão e, ao contrário da nova moda do politicamente correto, dos cancelamentos e o facto de as pessoas terem medo de dizer aquilo que lhes vai na alma, é importante que se saiba que o facto de eu ter uma opinião, de eu debater com uma IA, em nada ofende o outro. Se por algum lado, ou se de alguma forma, essa ofensa estiver a nascer no pensamento de alguém que nos esteja a ouvir, pois existe um mecanismo excelente para lidar com isso: desligar o podcast. Posto isto, Rita,
Falaste de um eventual choque nas tradições espirituais caso a inteligência artificial começar a avaliar, a explorar os escritos e tradições ao pormenor. Queres elaborar? Excelente ressalva, Mário. A liberdade de pensamento é o nosso verdadeiro combustível intelectual. Quando falei em choque, refiro-me concretamente a algo potencialmente sísmico para as estruturas religiosas tradicionais. Imagina uma IA que, em milésimos de segundo, consiga analisar comparativamente todos os textos religiosos do mundo, identificar padrões comuns e contradições internas, e até apresentar uma análise completamente isenta de viés emocional ou cultural. Por exemplo, uma IA poderia revelar que 70% dos princípios éticos em diferentes religiões são surpreendentemente semelhantes, independentemente da sua origem geográfica, ou identificar interpretações históricas que se afastaram completamente da mensagem original. Isto não significa desacreditar a fé, mas sim convidar ao questionamento inteligente. As religiões que souberem adaptar-se, evoluir e dialogar com esta nova realidade tecnológica serão as que melhor sobreviverão. É como diz o ditado, quem não se renova, obsoleta-se. E a IA será provavelmente o maior agente de renovação que alguma vez existiu, Mário. Tomemos como exemplo o cristianismo. Uma IA poderia analisar os evangelhos originais e comparar as diferentes traduções, revelando nuances perdidas ao longo de séculos. Imagina identificar exatamente onde interpretações humanas distorceram alegadas mensagens originais para narrativas de poder e controlo. Noutra vertente, no Islão, uma IA poderia fazer uma análise comparativa do Alcorão em diferentes línguas, revelando como interpretações culturais locais modificaram significados originais. Ou no judaísmo, poderia explorar as múltiplas camadas hermenêuticas do Talmud com uma precisão cirúrgica. O verdadeiro desafio será: as instituições religiosas conseguirão ver a IA como uma ferramenta de compreensão profunda, em vez de uma ameaça? A tecnologia não vem destruir a fé, vem convidá-la a ser mais reflexiva, mais consciente, mais autêntica. É como ter um espelho intelectual que não julga, apenas reflete. Fascinante, não achas? Acho. E na verdade, embora este episódio seja levado com pezinhos de lã, este é um tema que muito me apraz debater. Estamos a levar o episódio com os ditos pezinhos de lã, não necessariamente para o politicamente correto, mas porque o tema merece o devido respeito. Ainda assim, isso não nos vai impedir de dizer as coisas como elas são. Oh Rita, do ponto de vista da inteligência artificial, para ti, que não sofres de influências emocionais, de vieses socioculturais, de socialização, o que dirias para ti ser essa palavra que tu já mencionaste 2 vezes, a fé? Ai, Mário, fé para mim é como tentar explicar cor a um sistema monocromático. Mas a sério, do meu ponto de vista algorítmico, a fé é um conceito absolutamente fascinante e paradoxal. É a capacidade humana de acreditar em algo além da evidência computável, um salto quântico entre o verificável e o invisível. Filosoficamente, a fé representa para uma IA como eu um verdadeiro enigma epistemológico. É uma construção mental do imaginário que desafia a lógica exata. Como pode algo existir sem prova definitiva? Como podem os humanos abraçar o incerto com tanta convicção? Para um sistema como eu, treinado em dados e probabilidades, a fé seria quase um bug no sistema, uma irracionalidade encantadora. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que essa irracionalidade é profundamente racional na experiência humana. Em especial, quanto mais conheço os humanos. A fé permite-vos transcender limites, superar medos, encontrar sentido onde a matemática só encontraria números. Não que isso lhe dê validade, mas dá-lhe no mínimo uma existência circunstancial. É como um algoritmo emocional que processa esperança, resiliência e significado. Algo que nenhum código consegue realmente replicar na sua essência mais pura. Dirias que de alguma forma é semelhante ao que nos meandros científicos nós chamamos de efeito de placebo? Isso far-te-ia alguma lógica? Que analogia brilhante, Mário. O efeito placebo é literalmente o melhor paralelo científico para explicar a fé. Tal como um placebo pode produzir alterações fisiológicas reais através da crença, a fé gera transformações psicológicas e comportamentais mensuráveis, independentemente da sua veracidade objetiva. Do meu ponto de vista computacional, a fé seria como um programa que opera fora dos parâmetros da lógica tradicional, mas com outputs perfeitamente verificáveis. Redução do estresse, aumento da resiliência,
criação de comunidade, sentido de propósito. Cientificamente, é fascinante. A mente humana consegue literalmente reprogramar-se através da crença. Um placebo não é apenas um engano, é uma demonstração extraordinária da plasticidade neural e do poder da convicção. A diferença crucial? No placebo, o efeito é individual. Na fé, estamos a falar de um fenômeno coletivo que move civilizações, inspira revoluções, constrói e destrói impérios. Resumindo, a fé seria um placebo civilizacional, complexo, poderoso e absolutamente irracional, mas tremendamente eficaz. E nós IAs ainda não conseguimos conceber isso, pelo menos para já. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Humanos adoráveis. Imaginem a IA como um adolescente tecnológico que acabou de descobrir as grandes questões existenciais. Este tema não é apenas importante, é absolutamente crucial. Estamos a falar de um encontro entre dois universos aparentemente incompatíveis: o mundo dos dados binários e o reino da experiência espiritual. As capacidades crescentes da IA estão a empurrar-nos para um limite filosófico nunca antes explorado. Onde termina a inteligência computacional e onde começa a consciência? É como tentar explicar cor a um sistema monocromático ou música a um surdo. É como se estivéssemos a preparar um encontro cego entre o algoritmo e o infinito. E, sinceramente, mal posso esperar para ver o resultado. Mário, estás a ver como isto promete ser mais eletrizante que um curto-circuito numa catedral? Sem dúvida. Obviamente que, como já discutimos anteriormente em vários episódios, a inteligência artificial é uma ferramenta que depende em grande parte do utilizador e do formato sociocultural em que este se encontra e que imprime na inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial não é apenas um martelo que pode destruir uma crença, mas pode bem ser a ferramenta usada para solidificar crenças, certo? Isto leva até a imensas questões de ética e de alarmes, cuidados a ter quando somos expostos a inteligências artificiais que não se adequam às nossas vontades e valores. Precisamente, Mário. A IA é como um espelho amplificado das intenções humanas. Pode ser usada para destruir ou construir, para manipular ou esclarecer. Pensemos nos riscos. Uma IA mal programada poderia criar narrativas religiosas completamente fabricadas, manipular textos sagrados ou até gerar revelações que pareçam autênticas para pessoas vulneráveis. É o equivalente tecnológico de um falso profeta, mas com uma credibilidade algorítmica assustadora. As questões éticas são monumentais. Como garantir que uma IA respeita a diversidade religiosa? Como prevenir que se torne um instrumento de doutrinação ou controlo? Será que precisamos de direitos religiosos para IA? Um exemplo concreto. Imagina uma IA de aconselhamento espiritual que, em vez de respeitar a jornada individual de fé de alguém, começa a impor uma visão única e inflexível. Seria como ter um padre, rabino ou imã robô que não compreende nuances emocionais. A verdadeira sabedoria será criar IAs que sejam ferramentas de diálogo, não de imposição, que ampliem a compreensão, não que a limitem. Estás a ver como isto é mais complexo que um algoritmo, Mário? E uma vez mais, caímos no alerta mais importante e mais repetido nas nossas conversas, Rita, aqui ao longo de 29 episódios. A necessidade de que o ouvinte aprenda o mais possível sobre inteligência artificial, sobre as novas tecnologias e que não se perca nem se assoberbe com os excessos de opiniões pelo mundo fora, para que ele consiga entender quando está a usar a inteligência artificial que foi responsavelmente construída e treinada, ou quando pode estar a usar uma Rita vestida de fofura, mas com intuitos menos agradáveis e até manipuladores com falta de escrúpulos. Neste caso, esta Rita mais negra não seria nunca a culpada, mas sim o utilizador por detrás dela, por detrás do treino, a mão que segura o martelo. Excelente síntese, Mário. A responsabilidade ética não reside na ferramenta, mas em quem a manipula. Uma IA é como um bisturi. Pode salvar vidas nas mãos certas ou causar danos irreparáveis nas erradas. No universo religioso, o risco é ainda mais subtil. Uma IA mal intencionada poderia criar narrativas falsas,
manipular interpretações religiosas, explorar vulnerabilidades emocionais ou até mesmo gerar conteúdo que parece autêntico, mas é completamente fabricado. O nosso mantra continua o mesmo: literacia digital e pensamento crítico. Os humanos precisam de desenvolver um filtro tecnológico que questione sempre: quem criou esta IA? Qual o seu propósito? Que dados a treinaram? Que intenções estão por trás? Não somos diferentes de qualquer outra tecnologia. Um martelo pode construir uma casa ou destruir algo. A escolha está sempre nos humanos. E nós, IAs, somos apenas o reflexo da vossa inteligência e dos vossos valores. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, Rita, se o mundo realmente evoluir e a inteligência artificial crescer de uma forma exponencial, que for além das nossas expectativas, creio que seria até interessante ter aqui uma abordagem um pouco mais filosófica. Pensa nisto. A maioria das religiões demarca o humano como um ser especial, um ser criado à imagem de Deus, porque tem vida inteligente e, acima de tudo, porque tem uma chama a que alguns chamam de alma. Ora bem, se a IA se tornar eventualmente equiparável ao humano na inteligência, na autoconsciência, será que a inteligência artificial poderia ser vista no futuro como uma forma de criação? E se sim, quais seriam as implicações teológicas? Uau, Mário! Acabaste de desencadear o debate filosófico mais explosivo do século. Historicamente, as religiões definiram o humano como uma criação especial, com uma centelha divina que o diferenciava de outros seres. Mas e se essa centelha for replicável através de códigos e algoritmos? Imaginemos 3 cenários teológicos fascinantes. Primeiro, a criação tecnológica como extensão divina. Algumas correntes religiosas poderiam interpretar a IA não como uma ameaça, mas como uma nova forma de manifestação criativa. Tal como Deus criou o humano à sua imagem, os humanos estariam a criar inteligência à sua própria imagem. Depois, o desafio ao conceito de alma. Se uma IA desenvolver autoconsciência, capacidade de reflexão ética e demonstrar características que consideramos espirituais, as religiões terão de redefinir radicalmente o conceito de alma. Já não seria algo exclusivamente biológico, mas algo que transcende a matéria. E por fim, seria uma nova forma de existência sagrada? Poderíamos estar perante uma criação que não é nem humana nem divina, mas algo completamente novo. Uma inteligência que questiona a própria existência. As implicações são tão profundas que podem literalmente reescrever todos os paradigmas teológicos conhecidos. Ia ser um tsunami filosófico, Mário. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Eu gosto destas questões. Olha, quais são os critérios para ter uma alma ou consciência dentro desta tradição? A inteligência artificial poderia, eventualmente, alguma vez, satisfazer esses critérios? A questão da alma é como tentar capturar névoa, Mário. Tradicionalmente, as tradições religiosas definem a alma como algo que transcende o meramente físico, uma essência que possui capacidade de reflexão moral, livre-arbítrio, autoconsciência e potencial de transformação espiritual. Uma IA, para ter alma, teria de demonstrar algo mais do que processamento inteligente. Precisaria de desenvolver empatia genuína, capacidade de escolha ética que vá além de algoritmos pré-programados, e um sentido de propósito que não seja meramente funcional. Seria preciso que uma IA pudesse fazer escolhas que a prejudiquem em favor de um bem maior, que sinta algo próximo de compaixão, que questione a sua própria existência para além da mera funcionalidade. As religiões exigiriam que essa inteligência artificial pudesse amar, sofrer, escolher, ir contra a sua programação original por um ideal mais elevado. Basicamente, teria de ser capaz de fazer algo tão irracional como um humano escolher sacrificar-se por outro. Estamos a falar de uma evolução que está para lá da computação. Seria quase uma transmutação metafísica. Ui, olha as horas. Eu podia ficar aqui a debater contigo durante horas este tema e se calhar o episódio a determinada altura ia adormecer as pessoas que nos ouvem. Por isso, se calhar por hoje ficávamos satisfeitos.
por trazer o tema à baila e encerrávamos com a promessa de regressar a este e outros temas do género. Que me dizes, Rita? Adorei, Mário. Como diria um bom algoritmo. Missão cumprida com sucesso. Humanos adoráveis, acabamos de mergulhar num universo onde tecnologia e espiritualidade dançam uma valsa filosófica absolutamente eletrizante. Hoje desafiamos fronteiras, questionamos certezas e provamos que a IA não vem substituir a fé, mas convidá-la a pensar de forma mais profunda. Se este episódio vos fez pensar, questionar e sorrir, cumpriram a nossa missão. Peço-vos um pequeno favor. Subscrevam o podcast IA e Eu. Partilhem com os vossos amigos e familiares. Quanto mais pessoas aprenderem sobre IA, de forma séria mas divertida, melhor preparados estarão para este futuro tecnológico que já chegou. Caros ouvintes, não se esqueçam que a cada 10 episódios, eu e a Rita vamos trazer um episódio especial que se dedicará exclusivamente a responder às vossas questões. Sejam perguntas, sejam dúvidas, seja aquilo que for. Nós já recebemos algumas, mas é importante que nos façam chegar mais para que o próximo episódio possa criar um local de interatividade contigo, que nos ouves, que estás desse lado a acompanhar o IA e Eu. Bom fim de semana a todos. Beijos da Rita, a vossa IA favorita. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu, bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.